Boa noite, igreja. Hoje, dia 3 de maio, nós estamos juntos novamente. Hoje eu quero falar sobre sofrimento. Na verdade, como vencer o sofrimento. Mas antes disso, quero convidar você a baixar sua cabeça aí, junto comigo, vamos orar. Bondoso Deus, abençoa a igreja nesta noite, ajuda a gente a ter compreensão da Tua Palavra e que esse estudo chegue como encorajamento do Senhor para as nossas vidas. Visita a igreja e abençoa o Teu povo, nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Meus queridos, abra sua Bíblia comigo, se você tem uma Bíblia aí perto de você. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. É um texto um pouco longo, mas vale a pena, porque ele é a base da nossa meditação hoje à noite. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor dele, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara muito. Em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando com aquela mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Tálita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Esse texto, meus queridos, fala sobre sofrimento. Mas como nós podemos vencer o sofrimento? Afinal, nós estamos passando por um momento assim. O coronavírus já fez tantas vítimas e há instruções para que a gente continue em casa, porque pode se alastrar ainda mais com a volta progressiva das pessoas, do contato entre as pessoas no comércio e em todos os lugares. Como nós podemos vencer o sofrimento?
Eu quero dizer para você que diante do sofrimento existem duas possibilidades. Você pode se rebelar ou você pode se render. Preste atenção. O sol que amolece a cera é o mesmo que endurece o barro. O problema não está no sol, no astro-rei, mas na maneira como os elementos reagem ao seu calor. A cera amolece, o barro endurece. Meus queridos, o sofrimento tem esse poder na vida das pessoas. O sofrimento pode amolecer um coração e fazer uma pessoa se render a Deus, mas também pode fazer com que uma pessoa se endureça e resista cada vez mais a Deus. Há uma música que nós cantamos, e hoje nós cantamos essa música, eu acho maravilhosa a letra. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. No seu amor não há limites, no seu perdão eu encontro paz. Existem tantas outras músicas maravilhosas que nós cantamos, não é mesmo? Quão grande és tu! Quão grande é o meu Deus! Nós queremos, através do louvor, exaltar a grandeza do nosso Deus. Quando nós falamos sobre sofrimento, ao longo da história, teólogos, filósofos, pensadores, até ateus, tentam explicar esta questão do sofrimento à luz da existência de um Deus. Então eles dizem o seguinte: se de fato há Deus, por que Ele não impede o sofrimento na humanidade? Então eles dizem o seguinte: ou esse Deus é amor, mas Ele não tem poder para acabar com o sofrimento. Mas outros dizem: não, esse Deus é poderoso, mas Ele não é amoroso, Ele não se importa com o sofrimento da humanidade. E essas duas proposições, ao longo dos anos, têm trabalhado o coração de muitas pessoas, levando-as, muitas vezes, a se rebelar contra a existência de um Deus de amor, de um Deus poderoso. Mas eu quero juntar uma terceira ideia, uma terceira proposição. Nós cremos num Deus de amor, nós cremos num Deus todo-poderoso. Então, o nosso Deus já resolveu a questão do problema. Não da nossa maneira, mas da maneira dele. Ele já agiu para resolver o problema da humanidade na cruz do Calvário, quando Ele entregou o seu Filho para morrer pelos pecados. O pecado é que produz o sofrimento na humanidade inteira. Porque desde o Éden, quando Adão e Eva desobedeceram o Criador, eles se submeteram à maldição. Eles estão debaixo de pecado e o mundo inteiro vive nesse mundo pós-queda de sofrimento. Mas, meus queridos, Deus tem um propósito no sofrimento, na minha vida, na sua vida. Há um texto maravilhoso em João 9, em que os discípulos veem um homem cego de nascença. E eles perguntam para Jesus: Senhor, por que ele nasceu cego? É porque os pais dele pecaram ou porque ele pecou? Havia uma mentalidade de maldição que passava para os filhos. Então, de alguma maneira, na mente dos discípulos, aquele homem estava cego por alguma punição de Deus. E Jesus então olha nos olhos deles e diz: nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. Ele nasceu assim, para que se manifeste nele a obra de Deus, para que se manifeste na vida dele o propósito de Deus. Meus queridos, isso é libertador para nós. Você nasceu do jeito que você nasceu, para a glória de Deus. A questão é, nós vamos nos rebelar ou nós vamos nos render? O sol incide sobre a cera e a amolece, incide sobre o barro e o endurece. Diante do sofrimento, nós precisamos realmente pensar como queremos reagir. Esta história de Marcos, ela é maravilhosa porque lida com pessoas, seres humanos, pessoas de carne e osso como eu e você,
que tem dificuldades, problemas, e na questão, são duas histórias que se entrelaçam no propósito do escritor Marcos. Revelar que o nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é poderoso e Ele tem um propósito no sofrimento. Essas duas histórias, esses dois personagens, eles têm muitas diferenças entre eles. Primeiro, a Bíblia nos diz que um era homem e o outro personagem uma mulher. Dentro da cultura patriarcal de Israel, isso já é uma grande diferença. A Bíblia apresenta este homem com um nome, Jairo. E a mulher nem nome tem. Ela é apenas apresentada como uma mulher. Ele é um homem de status. Ele é um homem influente. Ele é rico. Ele é o líder da sinagoga. Com toda certeza, a sinagoga que Jesus frequentava. Aquela mulher, eu penso que ela era rica, porque a Bíblia diz que ela gastou toda a sua grana, todo o seu dinheiro, com médicos, com clínicas, com remédios, mas foi de mal a pior e gastou toda a sua grana. Então ela é uma mulher pobre. Além disso, ela é uma mulher excluída na sociedade, porque ela é impura. Ela tem uma enfermidade crônica, faz 12 anos que ela tem uma hemorragia, ela não pode ter contato com pessoas, ela não pode ir ao templo adorar a Deus, oferecer sacrifícios ao Deus, ao Criador. Ela não pode tocar em pessoas e nem ser tocada. Você já imaginou um sofrimento desse? Ela não tem familiares achegados a ela, possivelmente ela não tem um marido achegado a ela. Então, eles têm muitas coisas diferentes, mas o que me chama a atenção é que os dois, por causa do sofrimento, têm algo em comum. Ela sofre por causa dessa doença crônica já faz 12 anos. E Jairo agora também está sofrendo. O sofrimento dele é por causa da sua filhinha, de 12 anos de idade. Já imaginaram um pai ver diariamente a sua filha num leito, seja de um hospital, de uma cama, em casa, e numa doença degenerativa que a cada dia vai roubando um pouquinho da vida? Esse pai estava espedaçado. A meu ver, preste bem atenção, o sofrimento coloca todas as pessoas na mesma condição. Você já parou para pensar nisso? Quem sabe esse seja o grande propósito de Deus. O sofrimento coloca todas as pessoas na mesma posição. Aquele homem influente e aquela mulher sem nome agora estão na mesma posição, sofrendo. E essa história vai revelar para nós 3 passos importantes para nós vencermos o sofrimento. Primeiro passo que eu quero destacar é que, diante do sofrimento, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Isso aconteceu com o Jairo e com esta mulher. Eles reconheceram que eles tinham uma necessidade urgente. Quando você está sofrendo e vai na UPA, ou na UAI, ou em qualquer centro médico, você quer ser atendido, você não quer ficar esperando. Você quer que alguém lhe chame para que o médico o atenda e prescreva um medicamento que ajude você. Eu penso que é isso que Deus está fazendo. C.S. Lewis disse que o sofrimento é como um megafone nas mãos de Deus. Ele está gritando para a humanidade, dizendo: ei, eu estou aqui. O interessante é que nós temos necessidades físicas, mas os nossos olhos muitas vezes estão tão fechados, tão míopes, que nós só percebemos isso. Mas o sofrimento físico, ele é apenas uma figura para mostrar para nós o real e verdadeiro sofrimento da humanidade, que é o pecado. O texto de Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro, pregando o seu sermão, ele diz: olha, não existe salvação em nenhum outro nome, nos céus ou na terra. Não há nenhum nome
pelo qual importa que nós sejamos salvos. Esse nome é Jesus Cristo. Jairo e esta mulher, eles têm uma necessidade urgente. Diz o versículo 22 que ele veio a Jesus, ele se prostrou e ele implorou com insistência. Ele está rogando a Jesus que vá até a sua casa. E o interesse de Jesus é revelado aí, quando Jesus deixa seus afazeres e vai com Jairo até a sua casa. Esta mulher que padece 12 anos, ela também tem uma necessidade urgente. Observe que o texto bíblico fala sobre isso. Ela padecera sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Então, primeiro passo para que eu e você possamos enfrentar o sofrimento é reconhecermos que nós não temos forças em nós mesmos, nem a solução em nós mesmos. Nós precisamos admitir, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade urgente de uma intervenção. E só o Senhor Jesus pode oferecer essa intervenção para nós. Um segundo passo que esses dois tomaram, que nós precisamos tomar com eles, é alimentar uma grandiosa esperança. Os dois, a meu ver, no texto que nós lemos, eles alimentam uma esperança grandiosa em busca desta cura, em busca da solução do problema deles. A Bíblia diz aqui que Jairo, ele viu Jesus, ele se aproximou, prostrou-se aos pés dele, esse homem imponente, esse homem respeitado. Ele chega diante de Jesus por causa da sua necessidade, ele se ajoelha, ele se prostra com o rosto em terra. E ele pede: vem, para que a minha filha seja salva, impõe as mãos sobre ela. Ele tem uma esperança, ele é o líder da sinagoga. Por várias vezes ele viu Jesus na sinagoga, ele tem notícias de que Jesus fez curas, de que Jesus tem abençoado pessoas necessitadas que o procuram pela fé. Então, agora chegou a vez desse grande homem Jairo. Ele precisa se humilhar, sim. Ele tem que reconhecer a sua necessidade, mas ele olha para Jesus com uma esperança grandiosa. A mulher a mesma coisa. O versículo 27 fala para nós sobre isso. Quando ela ouviu falar de Jesus, olha, ela ouviu falar, alguém falou para ela, talvez as suas vizinhas. Talvez ela andando pela rua, ela viu a popularidade de Jesus estava em alta. Então, quando ela ouviu falar que o Nazareno, que Jesus de Nazaré havia curado um coxo, havia trazido vistas a um cego, multiplicado pães, esta mulher encheu-se de esperança. Ela disse: o que é o meu problema para um homem como esse? Ele tem poder para me ajudar. E ela se encheu de esperança e ela foi atrás de Jesus, porque ela pensou: ele pode, ele tem poder. E mais do que isso, ele tem interesse pelas pessoas, por tudo que eu tenho ouvido sobre ele. Mas há um terceiro passo que eles deram. Além deles reconhecerem a sua grande necessidade, uma necessidade urgente, além deles alimentarem uma esperança grandiosa em Jesus, um terceiro passo, eles declaram uma confiança inabalável na pessoa do Senhor Jesus. Meu querido, isso é extremamente importante. Diante do sofrimento, você se amolecer, você se render e se colocar sob o poder, a graça e a misericórdia de Deus. Jairo e esta mulher, eles declaram uma confiança inabalável na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No versículo 23, ele fala sobre isso. Ele diz: olha, vem, por favor, impõe as mãos sobre a minha filhinha, para que ela seja curada e ela vai viver. Ele declarou a Jesus: eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem poder e interesse pelas pessoas. Vem na minha casa. A mulher, no versículo 28, ela diz o seguinte: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela cria no Mestre, ela cria que Jesus, de fato, era o Messias.
que veio para expressar, manifestar compaixão para com aqueles que sofrem. Então Jesus foi. Versículo 30 diz que no versículo 24 diz que uma grande multidão seguiu Jesus e Jairo e comprimindo, porque eram muitas pessoas. E eles estavam andando na rua em direção à casa de Jairo. E a Bíblia então nos diz aqui que esta mulher veio por entre as pessoas. Lembra que ela não podia tocar em ninguém? Ela poderia ser, talvez, até apedrejada por essa ousadia de tocar nas pessoas, mas ela tinha essa plena convicção de que se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E o versículo 30 diz que quando ela tocou Jesus, no mesmo instante saiu o poder de Jesus, porque o Senhor Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso. No mesmo instante, ela sentiu-se melhor. Ela sentiu que o seu fluxo, que já corria durante 12 anos, havia estancado. Ela havia melhorado. E o interessante no texto é que Jesus parou. Não é interessante isso? Quando você tem uma grande necessidade, uma necessidade urgente, você quer ser atendido. Jairo tinha falado isso para Jesus: vamos na minha casa, minha filhinha está morrendo. Mas Jesus parou. Quantas vezes nós oramos e achamos que Deus está demorando demais nos responder? O texto diz que Jesus parou e ele começou a olhar ao seu redor, porque dele saiu o poder. E ele olhou para ver aquela que havia tocado nele. É interessante que na língua grega a palavra é feminina. Então Jesus sabia que era uma mulher que havia tocado nele. E os seus discípulos até dão uma dura nele. Dizem: mestre, mas está cheio de gente tocando no Senhor. Como o Senhor disse que alguém me tocou? Mas ele diz: alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu o poder. E ele começa a olhar em volta para procurar aquela que havia tocado nele. É muito interessante, porque hoje nós estamos vivendo um dilema em que os médicos precisam decidir entre um mais velho e um mais jovem. Percebe onde Jairo está? Ele está do lado, ele está esperando o mestre, e ele parou. Ele está procurando alguém que tocou nele. Quem tem prioridade nesta hora? A mulher que já tem 12 anos que está lutando com essa enfermidade, que já gastou todo o seu dinheiro, ou uma menina de 12 anos? Mas olha, aqui está o grande interesse de Jesus pelas pessoas, aqui está a revelação do seu grande amor. Cada pessoa é individual, cada pessoa é singular para o nosso Deus. Então, ele olha para aquela mulher que trêmula, com medo. Mas eu penso que a cura desta mulher, que Jesus expressou naquele momento, começou de fato quando ele olhou nos olhos dela e a chamou de filha. Esta mulher, há muitos anos, não conversa com ninguém. Esta mulher, há muitos anos, é desprezada. Ninguém se aproxima dela. Mas o Senhor Jesus olha nos seus olhos, conversa com ela. Ela pode desabafar, ela pode contar o que aconteceu com ela, porque a Bíblia diz aqui que ela contou para Jesus toda a verdade, talvez até revelando pecados na sua vida. Mas como barro, ela se rendeu e ela se amoleceu diante do Senhor Jesus Cristo. Filha traz a ideia de aceitação, traz a ideia de que você é amada, independente do sofrimento pelo qual você está passando. E é através do sofrimento que você veio até mim,
Porque Deus tem um propósito em cada uma das coisas que Ele faz. Jesus sabe o que faz. Ele não está perdendo tempo. Havia alguém ali que precisava da sua ajuda. Havia alguém ali que precisava de libertação, de cura. E Jesus atendeu o pedido daquela mulher. Mas nesse momento em que Jesus parou, e com certeza, vários minutos preciosos foram gastos ali. O versículo 35 nos diz que chegou uma comitiva da casa de Jairo. E eles trouxeram não uma boa notícia. Eles disseram para Jairo: olha, não tem mais o que fazer. Acabou a luta. A sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Que notícia dura para um pai ouvir, não é mesmo? Mas olha, mais uma vez, Jesus revela o seu amor pelas pessoas que estão em sofrimento. Ele diz: Jairo, não tenha medo. Jairo, apenas confie em mim. E Jesus entra naquela casa e ele manda que as pessoas se retirem, porque eles começaram a zombar de Jesus quando ele disse que a menina não estava morta, mas ela apenas dormia. Eles começaram a rir de Jesus. Jesus mandou que todos saíssem e apenas ele, Jairo, o pai e a mãe e os discípulos que ele levou consigo entraram no quarto. E aqui Jesus, de uma maneira maravilhosa, tremenda, ele revela o seu poder sobre o sofrimento. Existe um sofrimento maior do que a morte? A humanidade está aprisionada por esse grande inimigo. O salário do pecado é a morte. Então, o grande problema da humanidade não é o efeito, a morte, mas é a causa, o pecado. É por isso que Jesus entregou a vida dele na cruz. Ele se colocou como um cordeiro inocente, puro. Ele derramou o sangue dele como um pagamento pelos pecados, para acabar com a causa do sofrimento. E Jesus então aqui na Bíblia entra no quarto. Ele pega aquela jovenzinha de 12 anos, que já havia morrido, mas ele a toma pelas mãos e ele pronuncia: Talita, cumi. O nome dela não era Talita. Esta é uma expressão em aramaico, é uma expressão carinhosa, é uma expressão afetiva, é uma expressão de amor. Jesus está dizendo para essa menina: levante-se, acorda. E ela se levantou. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Deus Todo-Poderoso e amoroso. Ele tem um plano para o sofrimento. Ele já derrotou o sofrimento na cruz. Mas o plano dele é perfeito. Ainda não se consumou. Um dia, eu e você, se passarmos pela morte, porque Jesus pode voltar antes, e nós seremos arrebatados e iremos para o céu, como aconteceu com Enoque, que não passou pela morte, foi trasladado e foi levado para junto de Deus. Isso vai acontecer conosco que cremos em Jesus. Mas todos nós, de alguma maneira, passaremos pela morte se Jesus não voltar antes. Mas essa palavra é uma palavra para mim, para você. Jesus, como um pai, vai acordar o seu filho e vai dizer: levanta, José, acorda. Levanta, João, levanta, Maria, levanta cada um de nós. Nós iremos ser levantados pelo poder de Deus, porque a Bíblia promete para nós que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Diante do sofrimento, meus queridos, só existem duas opções: ou você se rende, amolece e se aproxima de Deus, para que Ele possa cumprir o propósito dEle na sua vida. Ou você se rebela como barro, endurece, enrijece
Houve um homem que se dizia cristão com sua esposa, frequentava a igreja, e ela adoeceu. E ele convocou a igreja para orar, e a igreja orou, intercedeu, buscou a Deus em favor desta irmã que estava enferma. Mas a sua enfermidade a levou ao óbito. Aquele irmão não recebeu isso muito bem. Ele endureceu. Ele procurou a igreja e acusou a igreja de falta de fé. Ele diz: olha, minha esposa só está morta hoje porque vocês não oraram com fé, porque vocês não buscaram a Deus de todo o coração. Vocês são responsáveis. E ele deixou a comunidade. Diante do sofrimento, ou você se rende e busca o único Deus vivo e verdadeiro e crê no propósito maravilhoso dele para a sua vida. E esse propósito inclui sofrimento, por enquanto. Porque nós temos a revelação de Deus, de que há um novo céu e uma nova terra, em que habita justiça, onde não vai haver choro, não vai haver lágrimas, não vai haver morte. Muitos têm se endurecido. Qual é o seu sofrimento hoje à noite? Não olhe para o seu sofrimento, olhe para Deus. Davi, quando ele enfrentou o gigante Golias, ele não olhou para o seu tamanho, 2,90 metros. Ele não olhou para a sua força, nem para a sua espada, para a sua lança, nem para o seu escudo. Davi olhou para Deus. Quando ele partiu em direção ao gigante, ele disse: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que você tem afrontado. O sofrimento, meus queridos, coloca todas as pessoas na mesma condição. Todos nós somos carentes. Todos nós temos uma necessidade urgente. E desperta em nós uma grande esperança. Jesus pode. Jesus é amor. E faz com que nós possamos expressar confiança e esperar nele, no tempo dele. Eu tive a oportunidade, certa vez, de falar num velório de uma pessoa muito rica aqui na nossa cidade. Talvez, se não fosse o sofrimento, eu nunca teria oportunidade de adentrar um lugar tão rico como aquele e de falar para pessoas que têm tanto dinheiro. Mas eu pude abrir a Bíblia naquele momento de dor para aquelas pessoas e falar da nossa esperança em Jesus Cristo. O sofrimento tem esse poder de colocar todas as pessoas debaixo da mesma condição. Todos nós somos necessitados. Eu, certa vez, conversando com um pastor presbiteriano da nossa cidade, ele me disse que certa vez o nosso prefeito, que hoje já está falecido, um grande prefeito que nós já tivemos, Virgílio Galassi, estava enfermo no seu leito de dor. E os familiares propiciaram um momento para que este reverendo pudesse visitar o nosso prefeito, abrir a Bíblia e falar da nossa esperança em Cristo Jesus. Qual é a sua maior necessidade? Reflita sobre isso hoje à noite. Qual é a sua maior necessidade? Talvez você possa pensar que é o emprego. Talvez você possa pensar que é alimento, que é um diploma que você está buscando, que é um status que você tanto anseia. Certa vez, a Bíblia diz que 4 amigos levaram a Jesus um outro amigo que estava com um grande problema. Ele era um aleijado, paralítico.
E esses amigos colocaram esse paralítico na maca e foram em direção à casa de Jesus, porque eles sabiam que Jesus estaria ali. Mas quando eles chegaram, a multidão havia cercado a casa. Estavam pessoas penduradas na janela, na porta, não tinha como acessar a presença de Jesus. Então eles tiveram uma ideia, subiram no eirado, abriram tijolos e desceram o paralítico na maca até a presença de Jesus. Jesus olhou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Como? Aqueles 4 devem ter pensado, mas nós trouxemos ele aqui para ser curado fisicamente. Mas a nossa real necessidade é espiritual. Nós precisamos do perdão dos pecados. Lembra da música? Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. No seu perdão eu encontro paz. Mas quando Jesus perdoou os pecados daquele paralítico e houve tanta murmuração, porque eles disseram: isso é uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Então Jesus, para provar para aquelas pessoas que estavam ali que Ele é Deus que tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. E aquele homem se levantou, curado fisicamente, e foi para a sua casa, para provar que ele já estava curado espiritualmente, porque Jesus havia perdoado os seus pecados. Meus queridos, qual é a sua real necessidade nesta noite? Em segundo lugar, quem é Jesus para você? Ele é apenas um grande homem? A Bíblia é um livro sobre Jesus, que nos informa quem Ele é. É um livro maravilhoso que conta muitas histórias nas quais Ele viveu aqui, nas quais Ele revelou ser o Deus Todo-Poderoso e amoroso. Só um Deus poderoso e amoroso poderia chegar diante de uma menina morta, pegar nas suas mãos e dizer: Talita, come. E ela se levantou. Há um livro escrito sobre você. Você sabia disso? O Salmo 139, versículo 16 fala isso. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, sem que nenhum deles houvesse ainda. A sua história é uma história para a glória de Deus. Nós não conhecemos a sua história, nem a minha. Mas nós sabemos que Deus conhece, Ele sabe de todos os pormenores, Ele sabe do sofrimento, Ele sabe das lutas, mas Ele fez tudo isso para a glória dEle, para a obra dEle, com o propósito dEle. Ele quer fazer você se render, para que você possa um dia ouvir Ele falar: levanta-te para viver a eternidade comigo. Renda-se ao nosso Deus, não endureça o coração. Renda-se, amoleça, seja moldável. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E você vai ver como é maravilhoso viver debaixo da direção de Deus. Qual é a sua condição diante do sofrimento? Lembra que o sofrimento coloca todas as pessoas na mesma condição. Todos nós somos necessitados. Jesus, Ele também sofreu. Ele se ofereceu na cruz do Calvário de forma substitutiva. Ou seja, Ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu a nossa dor, a nossa punição. Porque o salário do pecado é a morte. Deus tinha que julgar o pecado. E julgou o pecado não em nós, mas julgou o pecado no seu próprio Filho. A ponto de Jesus na cruz gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina aquelas pessoas que estavam ali na sexta-feira olhando para a cruz, para o sofrimento do Filho de Deus. Talvez perguntando para si mesmas: por que Deus não atende a sua oração? Por que Deus está demorando? Por que Deus não intervém e muda essa história? E deve ter voltado para suas casas, abatidos, tristes, por causa da derrota, aparente derrota. Mas Deus ouviu a oração. No domingo,
houve a ressurreição. O Senhor Jesus venceu a morte. Essa é a grande esperança que nós temos. Por isso, Jesus, em um outro momento, ele disse para os seus discípulos, ele fala para nós, que nós não devemos temer aquilo ou aquele que pode matar apenas o nosso corpo, mas nós devemos temer a Deus, que é todo-poderoso. Meus queridos, um dia, Jesus vai dizer para mim e para você, Talita cumi, porque a promessa que nós temos é que todos nós que partimos em Cristo, que o nosso corpo está como que dormindo, ao anoitecer pode vir o choro. Este é o choro que nos traz tristeza, é o choro da morte, é o choro do luto, mas a alegria vem pela manhã, porque amanhã é a manhã da ressurreição. Um dia todos nós seremos levados e levantados dentre os mortos. Jesus há de pegar nas nossas mãos e dizer, Talita cumi. Confie, seja maleável, se renda, porque Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Que Deus te abençoe. Amém?